Bom, pessoal, sobre Guerra Fria, o importante é a gente lembrar de alguns eventos que marcaram. Bom, alguns autores dizem que a Guerra Fria começa lá com a Conferência de Potsdam, em 1945, quando se divide a Alemanha e se divide Berlim. Outros dizem que a Guerra Fria começa lá com a criação do Plano Marshall, em 1947. E alguns outros chegam a dizer que a Guerra Fria começa com o bloqueio de Berlim de 48 para 49. Então, assim, o que a gente fica para nós que vamos fazer vestibular, que somos pré-universitários, o que fica importante para a gente é que a Guerra Fria é um período que vai existir entre o fim da Segunda Guerra Mundial, que ali a partir de 45, 46, até 1991, quando há a dissolução da União Soviética. Bom, dentro desse contexto de Guerra Fria, vale salientar alguns processos que eu julgo ser importantes. Primeiro, a construção de pactos, de acordos, de blocos, que são bem marcantes. Os Estados Unidos, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, governados pelo Harry Truman, ele cria uma doutrina chamada Doutrina Truman, cujo objetivo era impedir o avanço do socialismo para áreas dominadas pelo capitalismo. Então a Doutrina Truman é o primeiro evento, é o primeiro modelo a ser seguido. Dentro dessa Doutrina Truman vão ser criados dois outros elementos, que são o Plano Marshall, que foi um plano econômico de ajuda aos países da Europa Ocidental, com o intuito de reconstruí-los e afastar a crise econômica do pós-guerra e garantir aliados do mundo capitalista. Posteriormente, com a chegada da União Soviética à potência nuclear, é criada em 49 a OTAN, a Organização do Tratado de Atlântico Norte, que existe até hoje com o nome de Aliança Militar do Ocidente. Então, os Estados Unidos, no afã de conter o avanço do socialismo, cria a Doutrina Truman, o Plano Marshall e a OTAN. A União Soviética, por outro lado, cria o Cominform, que vai dar suporte aos países socialistas, né, como se fosse o equivalente à Doutrina Truman, só que do mundo socialista. Cria o Comecon, que é um comitê de ajuda econômica mútua, ou seja, é uma espécie de plano Marshall do mundo socialista, e cria também o Pacto de Varsóvia, ali em meados dos anos 50, para fazer frente à OTAN, que protegia aquela região da Europa Ocidental. É nesse contexto que nós temos aquela cortina de ferro, ou seja, a cortina de ferro separava a Europa Oriental, guiada pela União Soviética, da Europa Ocidental, conduzida pela política estadunidense. Então é nesse contexto que a Guerra Fria vai se acirrando. Espalha-se também no ponto de vista da espionagem. Enquanto os Estados Unidos usam a CIA, a União Soviética usa a KGB, ou seja, com espiões tentando decifrar aí, ou conhecer quais seriam os próximos passos da superpotência adversária. Cria-se também um corpo de propaganda, os Estados Unidos com a fábrica de sonhos chamada Hollywood, produzindo sonho americano, sonho estadunidense, ou seja, as películas produzidas nos Estados Unidos endeusavam o modo de vida estadunidense, o capitalismo, enquanto demonizava o modo de vida socialista. Por outro lado, a União Soviética também produzia peças publicitárias, e essas peças endeusavam o modo de vida conduzido pelo trabalhador. É interessante isso, porque dentro desse campo aí se constrói políticas militares, econômicas, ideológicas, culturais. Então a Guerra Fria, ela, num primeiro momento, é o quê? É uma disputa por espaço através dessas duas grandes potências, Estados Unidos com o mundo capitalista, União Soviética com o mundo socialista. Só que essa Guerra Fria, ela descamba para outros processos muito mais complicados. Exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia de 50 a 53 é um evento extremamente marcante. A Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, invade o Sul e desencadeia uma guerra sangrenta. Então é o primeiro teste da Guerra Fria. Ou seja, a União Soviética não entra, mas os Estados Unidos entram, apoiados pela ONU, para defender o Sul, e essa guerra de 3 anos consome aí aproximadamente 3 milhões de vidas. É uma guerra bastante complicada. Depois o Vietnã,
né? Então, assim, nós temos esses dois conflitos grandes aí dentro desse processo, as revoluções socialistas na China e em Cuba e nos países que eram ex-colônias portuguesas na África. Então a Guerra Fria se desenha desse jeito, se desenha como um período extremamente complicado de tensões e com riscos, inclusive de exterminação da humanidade. Bom, transita-se no final no final dos anos 50, a União Soviética começa a ter ganhos na conquista espacial. O primeiro satélite é enviado pela União Soviética, o Sputnik, ali em 57, 58. Depois o primeiro homem chega à órbita da Terra, o Yuri Gagarin. E é dentro desse contexto que essa corrida espacial produz essa tensão. Que só é concluída mais ou menos ali em 69, quando os Estados Unidos mandam a primeira nave até a Lua, né? Então é bem dentro desse contexto. Então nós temos uma corrida espacial, uma corrida armamentista e nuclear, uma propaganda ideológica, espionagem e tensões pelo globo todo. É isso que é a Guerra Fria. É um período extremamente conturbado em que a humanidade chegou próxima ao extermínio, né? Então houve realmente um risco de extermínio da humanidade. Então um abraço a todos e até a próxima.